Bom, para eu falar direto, venham aqui para o primeiro banco, assim eu falo para vocês diretamente. Igor também, isso. Bom, todo mundo já os conhece, Guilherme trabalhou aqui, Zé Bruno é daqui, Igor faz estágio em Regente Feijó e muito provavelmente vai continuar trabalhando por lá mesmo. Então, reflitamos. Primeiro, na palavra de Deus. Depois, na festa de Santa Luzia. Depois, sobre a nossa vocação. Então, primeiramente, a palavra. O Senhor anuncia pelo profeta Isaías: vejam, que eu preparo para o meu povo um tempo novo, de redenção, tempo de luz e de paz. Quem confia no Senhor, renova nele as suas forças, porque o Senhor é a nossa força. Completa isto o Evangelho, preparando-nos assim para a celebração do Natal. Tomai sobre vós o meu jugo, meu peso é leve, meu jugo é suave. Então nós nos lembramos dos mandamentos. Quando ainda a gente não conhece a palavra de Deus, e nem foi formado na catequese, no ensinamento que a palavra nos traz, talvez a gente pense assim: mas Deus colocou sobre nós um peso muito grande. Quem consegue obedecer os seus mandamentos? Pesados, difíceis. Mas, sem dúvida, o caminho é estreito e para ele nós fomos chamados. Mas, quando nos lembramos que todos os mandamentos se resumem no mandamento de amor, e não há nada na nossa vida que nós desejemos mais do que o amor, aí descobrimos que os mandamentos são a nossa alegria, a nossa inspiração, a aspiração, a nossa esperança. Esperamos que o amor venha, que nos dê a maior consolação da vida, que nos tornemos, pelo amor, humanos. Então a nossa vida se realiza. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Esse é o jugo de amor, que nos prepara para celebrarmos o nascimento de Cristo, a grandíssima festa da redenção. Segundo, a celebração de Santa Luzia. E a igreja propõe para todos aqueles que desejam, principalmente para quem tem a vida consagrada, a oração diária, que nós chamamos liturgia das horas. Hoje, a palavra diz assim, pensamento de Santo Agostinho: por um acaso, alguém oferece alguma coisa para os mártires? E Santa Luzia é mártir. Não. Nem para os santos. Nunca oferecemos nada para os santos.
Pois se alguém oferecer, comete uma grande ofensa a Deus. Toda oferta é para Deus. E exemplo para que ofertemos para Deus, nos dá Santa Luzia, que ofereceu a sua vida, testemunhando o amor a Deus e a obediência aos mandamentos. Ela consagrada. Então aprendamos isto, celebrando o tríduo, primeiramente este pensamento. Nós nos reunimos para celebrar a Santa Luzia. Celebramos Deus. Oferecemos tudo a Deus. Caminhamos para Deus. E olhamos Santa Luzia com consolação, pois o seu exemplo nos leva mais perto de Deus ainda. E terceiro, a nossa vocação. Deus nos chama. Chamou cada um dos que estão aqui, sem dúvida nenhuma. Ninguém está fora da vocação. O chamado vem de Deus. Primeira das vocações, a mais santa de todas, o batismo. Porque nos santifica, perdoa o nosso pecado e nos dá a vida nova na adoção filial diante de Deus. Segunda grande vocação, o matrimônio, sem dúvida nenhuma. Dessa vocação saem as outras vocações. Pois sem o matrimônio não existe quem há de dar testemunho diante de Deus. O matrimônio é santo e é grande vocação. Depois, todas as outras vocações, cada uma particular da vida de cada pessoa, mas no meio delas, Deus chama também aqueles que devem se consagrar, não por vontade própria, pois, como diz a palavra do apóstolo, ninguém ache que é digno da vocação de servir a Deus. Pois ninguém pode ser tão arrogante assim. Fomos chamados. Quem chama? O próprio Senhor. E daí, os 3 graus da consagração. Depois, os 2 graus do sacerdócio. Consagração, diaconato. E o que significa? Olha, é uma palavra grega, diácono. E ela significa exatamente servente. Na igreja, os diáconos são serventes. Como todos nós que fomos ordenados, somos também diáconos, porque também fomos ordenados diáconos. Então somos todos servidores. Para isto, Deus chama a vocação consagrada. E depois, os 2 graus do sacerdócio, a vocação sacerdotal propriamente, e a vocação episcopal, para aqueles que chamados a serem bispos, servem a igreja numa vocação santa e sublime. Então, aqui estamos, rezando pelo Zé Bruno, Guilherme, Igor. Para que Deus os ilumine, que eles desde já só desejem isto, servir a Deus. Quem serve a Deus através da igreja. Pois não como
um franco atirador, separado do resto da igreja, na igreja. Então, o que a igreja propõe, numa longa tradição e numa preciosa tradição? Todo aquele que quer se consagrar, examine bem se tem condições para isto. Por quê? Para admitir diaconato e o ministério sacerdotal e até o episcopal, uma condição é proposta: o celibato. Nós somos celibatários. Por quê? Por um acaso? Porque a vocação matrimonial seria menos santa? De jeito nenhum. Mas porque devemos servir a vocação do ministério do matrimônio. Totalmente consagrados, independentes, para que assim o nosso coração, sem divisão, sirva a igreja o tempo todo. E aqui estamos, os três, na flor da juventude, no meio do fogo dessa idade. Devem pensar bem. Chegaremos lá? Pensaram, decidiram, passaram por escrito uma carta para o bispo nestes tempos atrás, pedindo. Temos disposição para isto e queremos ser ordenados. Então o bispo examinou bem e estão aqui, com ordenação marcada para depois de manhã. Pois que Deus os ilumine, que a mãe de toda vocação, Maria, os fortaleça no caminho e eles aprendam dela a dizer: eis aqui os servidores do Senhor, e que o Senhor faça em nós segundo a sua vontade. Que assim nosso Senhor os acolha na vida da igreja, depois no presbitério e depois em toda a vocação que vier pela frente, porque a gente nunca sabe o que vem por aí. Que Deus dê perseverança. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Pode vir para cá. Querem falar alguma coisa? Um deveria falar, não é? Um deveria falar. Pegue o microfone até ali. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Podem sentar-se, Zé Bruno está doidinho para falar. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com toda esta comunidade reunida, minha comunidade, minha paróquia de origem. E em nome dos três, eu queria agradecer a cada um pela presença, pelas orações e por todo o carinho, especialmente as nossas famílias, que nos apoiam, encorajam e nos sustentam ao longo desta caminhada. E também dirigimos uma palavra de agradecimento ao Monsenhor Miguel, que foi nosso reitor no seminário. Nós o agradecemos por tanto encorajamento, testemunho, que nos impulsionou a estar aqui no dia de hoje. Então, se estamos aqui hoje, coordenação marcada e vivenciando tudo aquilo que Deus nos pede através da sua igreja, é graças a sacerdotes como o Senhor, que passaram pela nossa vida e deixaram uma marca muito grande de que vale a pena entregar a vida pelo reino de Deus. Muito obrigado, Monsenhor Miguel, a toda a comunidade e também às nossas famílias. Amém.
Dirijamos nossas súplicas a Deus com toda a confiança.